nossa terra, verso que encerra um povo varonil. Canto o pioneiro que a semente um dia fez florir. Trago toda essa vida que a mão sofrida aos poucos esculpir. Ourinhos, tu és fruto de trabalho e amor. Solo de terra tão roxa e campos verdes, cercados de água e céu. Fostes um dia café, hoje horizonte, são teus canaviais. Pardos, panemas e turvos, leitos que banham todos os dias teus. Ourinhos, tu és majestoso esplendor. O sudoeste Paulista é a força que avança e persegue a meta de ser sempre bem melhor. Este limite de estados é a guardiã, é a ponte primeira da integração. Sabes qual é teu caminho, não sai dos teus trilhos, constrói um ideal. Ourinhos, o futuro é a estação final. O sudoeste paulista é a força que avança e persegue a meta de ser sempre bem melhor. Este limite de status é a guardiã, é a ponte primeira da integração. Sabes qual é teu caminho, não sai dos teus trilhos, constrói um ideal. Ourinhos, o futuro é a estação final. Boa noite a todos. Sob a proteção divina, declaro aberta a terceira sessão solene de 2017 de apresentação da campanha da Fraternidade 2017, que tem como tema Biomas Brasileiros e a Defesa da Vida, e tem como lema Cultivar e Guardar a Criação. Saudamos todos os presentes e também os telespectadores e internautas que estão assistindo e acompanhando este evento ao vivo pela TV Câmara, a cabo, Canal 5 e Canal 13 Digital, pelo site da Câmara, pela página oficial no Facebook e pelo canal oficial no YouTube. Convido os senhores vereadores a tomarem seus respectivos lugares. Vereador Caio César de Almeida Lima. Vereador Abel Diniz Fiel. Vereador Sargento Mário Sérgio Pazianotto. Convido para compor a mesa, à minha esquerda, o senhor Júlio Alexandre Vasconcelos Gurgel do Amaral, secretário municipal de Meio Ambiente, e representando o prefeito municipal de Ourinhos, senhor Lucas Pocai Alves da Silva. Convido também para fazer parte da mesa dos trabalhos, à minha direita, Dom Salvador Paruso, bispo da Diocese de Ourinhos.
Convido também, para fazer parte da mesa, Dr. Roberto Zanoni Carrasco, presidente da OAB de Ourinhos. Sargento Pisa, instrutor do tiro de guerra. Senhora Emeri Fará, representando a imprensa oriense. Faço registrar também a presença das demais autoridades, munícipes e imprensa que irão prestigiar e participar desta solenidade. Sejam todos bem-vindos. Sintam-se acolhidos e à vontade nesta Casa Legislativa. Agora, em pé, convido a todos para a entoação do hino nacional brasileiro.
Esta sessão solene, evento oficial da Câmara, objetiva a apresentação da campanha da Fraternidade 2017, que tem como tema Biomas Brasileiros e a Defesa da Vida, e tem como lema Cultivar e Guardar a Criação. Agora, em pé, convido a todos para a entoação do hino oficial da campanha da Fraternidade 2017. Seja, ó Senhor, pela Mãe Terra, que nos acolhe, nos alegra e dá o pão. Queremos ser os teus parceiros na tarefa de cultivar e bem guardar a criação. Da Amazônia até os pampas, do cerrado aos manguezais, chega a ti o nosso canto, pela vida e pela paz. Chega a ti o nosso canto, pela vida e pela paz. Idiomas que criaste, eles disseste, tudo é belo e tudo é bom, e pra cuidar a tua obra nos chamaste, a preservar, a cultivar tão grande dom. Na Amazônia até os pampas, do cerrado aos manguezais, chega a ti o nosso canto, pela vida e pela paz. Chega a ti o nosso canto, pela vida e pela paz. Por toda a costa do país espalhe a vida, são muitos rostos da Caatinga ao Pantanal, negros e índios, camponeses, gente linda, lutando juntos por um mundo mais igual. Na Amazônia até os pampas, do cerrado aos manguezais, chega a ti o nosso canto, pela vida e pela paz. Chega a ti o nosso canto, pela vida e pela paz. Senhor, agora nos conduzes ao deserto, então nos falas com carinho ao coração, pra nos mostrar que somos povos tão diversos, mas um só Deus nos faz pulsar o coração. Da Amazônia até os pampas, do cerrado aos manguezais, chega a ti o nosso canto, pela vida e pela paz. Chega a ti o nosso canto, pela vida e pela paz. Senhor, retrato essa mãe com reverência, em como olhares de ganância e ambição, o consumismo, o desperdício, a indiferença, se tornam luta, compromisso e proteção. Na Amazônia até os pampas, do cerrado aos manguezais, chega a ti o nosso canto, pela vida e pela paz. Chega a ti o nosso
onde a pessoa, a natureza e enfim possa cantar na mais perfeita sinfonia ao Criador que faz da terra o seu jardim, da Amazônia até os pampas, do cerrado aos manguezais. Chega a ti o nosso canto pela vida e pela paz. Chega a ti o nosso canto pela vida e pela paz. Neste momento, convido a fazer uso da palavra o vereador Caio Lima. Quero cumprimentar o senhor presidente, senhor secretário, nosso bispo Dom Salvador, da Diocese de Ourinhos. Cumprimento demais vereadores, todas as autoridades constituídas aqui presentes, todas as pessoas, senhores, senhoras, cristãos, católicos, todas as pessoas que hoje estão conosco nessa sessão solene. Quero, de uma forma muito breve, usar a palavra apenas e tão somente para dar a devida dignidade à campanha Fraternidade que ela consigo traz. Um tema muito importante para todos nós, de um modo concreto, sobre essa casa, sobre esse poder legislativo municipal, faz-nos refletir. E a intenção da campanha da Fraternidade é justamente essa, trazer a reflexão para todos nós. A campanha traz consigo essa reflexão profunda a todos nós brasileiros, cidadãos comuns, as instituições aqui representadas, o poder público, a iniciativa privada, o terceiro setor, para todos nós que em nosso ordenamento jurídico brasileiro temos assegurado por diversas normas, por diversas leis, o direito ao meio ambiente, à seguridade, ao bem-estar. A nossa própria Constituição Federal, no seu artigo 225, traz a responsabilidade sobre o direito difuso, que é inerente a nós todos, ao poder público, mas também a todos nós cidadãos, que temos direitos, mas sobretudo também deveres. E o dever de cuidar do ambiente é de todos nós. Temos diversas leis estaduais, jurisprudências. De modo concreto, aqui no nosso município de Ourinhos, a nossa lei orgânica, ela traz diversos artigos, precisamente do artigo 318 ao artigo 330, tratando-se única e exclusivamente sobre o ambiente, sobre o cuidado devido ao ambiente. O artigo 336 e 337, também da lei orgânica do município de Ourinhos, sobre o saneamento básico. Ou seja, temos inúmeras e diversas leis, inclusive aqui nessa casa legislativa temos a lei 5.457 de 2010, que dispõe sobre a obrigatoriedade da comemoração da Semana do Meio Ambiente, que vai de 1 a 7 de junho. Estou elencando aqui algumas normas jurídicas para mostrar que efetivamente nós temos respaldos, mas infelizmente, muitas vezes nós vivemos a letra fria da lei, a letra fria da norma, que está apenas no papel. É lindo de se enxergar e de se ver tantas leis, mas infelizmente na prática nós não as vemos nos atos de todos os cidadãos. Então eu quero aqui louvar a campanha da Fraternidade, senhor presidente, essa sessão que vossa excelência de bom grado aceitou. Quero louvar por essa iniciativa da Casa Legislativa Municipal em trazer essa reflexão a todos nós e de um modo concreto nós, Poder Legislativo. Inclusive esse ano
tramitou-se nessa casa um projeto de lei para responsabilizar os munícipes orienses que descartassem o lixo de forma indevida. Hoje nós temos aqui no município de Ourinhos essa lei, já foi promulgada pelo Poder Executivo, inclusive, que vem multar, dar sanções àqueles que de forma indevida jogarem o lixo em locais públicos, em locais privados. Mas a minha reflexão aqui, de uma forma bem breve, sobre a responsabilidade de cada um de nós, munícipes, cidadãos, a casa comum, a esse tema, a essa reflexão que a campanha da fraternidade nos traz, é o cuidado que cada um de nós deve ter, esse zelo que cada um tem, assim como nós cantamos no hino nacional. Esse amor à pátria, esse civismo precisa ser resgatado, e penso que a campanha da fraternidade é esse momento oportuno, essa reflexão importante para todos nós refletirmos. Nós moramos, residimos em nossa residência particular, mas nós somos convidados a ter esse mesmo amor, esse mesmo zelo e cuidado à casa comum, aquilo que o bem comum está acima do bem particular, ou seja, o cuidado que cada um de nós precisa e deve ter. Então quero apenas aqui com a minha fala louvar por essa sessão solene que acontece hoje, pela presença de todos que estão aqui nessa casa legislativa. Teremos professores que vão trazer para nós o tema de forma mais profunda, não quero me delongar, apenas agradecer a todos pela presença, Dom Salvador, a todas as autoridades, e dizer que nós precisamos abraçar e defender essa casa. Esse vereador tem levantado, fiz diversos requerimentos, vindo de encontro ao tema sobre o meio ambiente, sobre a defesa, sobretudo da vida, que todos nós precisamos como bons cidadãos, cuidando e zelando sempre pelo bem comum. Que Deus abençoe o nosso Brasil, os biomas brasileiros, que Deus abençoe a cada um de nós, e que juntos nós podamos cuidar com mais zelo, com mais carinho, daquilo que nós estamos deixando para os nossos filhos. Eu tenho 2 ainda. Tenho 2, o Miguel, de 4 anos, e a Sara, de 2 anos. Ainda, né? Porque se Deus permitir que nós tenhamos mais, que assim seja. Mas depende de cada um de nós. Eu sou responsável pela casa comum, pelo ambiente que eles terão no futuro. E que Deus nos abençoe para que juntos tenhamos essa consciência e nas ações concretas, poder público, iniciativa privada, cidadãos comuns, juntos, demos as mãos, unimos não só a nossa voz, o nosso coração e as nossas ações, para juntos construirmos uma sociedade, um Brasil melhor para todos nós, e que Deus nos abençoe nessa missão. Neste momento, convido para fazer uso da palavra o professor Maurício de Aquino, graduado, doutor em História pela Unesp de Assis, professor da Universidade Estadual do Norte do Paraná, UEMP, campus de Jacarezinho. Excelentíssimo senhor Alexandre Araújo da UAGE, presidente da Câmara Municipal de Ourinhos, excelentíssimo reverendíssimo Dom Salvador Paruzzo, bispo da Diocese de Ourinhos, ao saudá-los, estendo os meus cumprimentos a todas as autoridades dessa sessão solene, bem como cumprimento aos demais senhores e senhoras aqui presentes. Estou aqui na condição de profissional da área de História, de cientista social, e também na condição de integrante da coordenação diocesana da campanha da fraternidade da Diocese de Ourinhos. Nós somos em 8 leigos dessa coordenação diocesana, inclusive, né, o excelentíssimo vereador Caio Lima. Então, todas as 4 foranias da diocese têm representantes, né, as foranias de Ourinhos, de Piraju, de Santa Cruz do Rio Pardo e também de Ocauçu. Recentemente, dei uma entrevista ao jornal Contratempo aqui da cidade a respeito da relação entre religião, política e sociedade. E havia um questionamento
a respeito do papel do discurso religioso na política brasileira. Todo discurso, numa sociedade democrática, tem o seu lugar, inclusive o discurso religioso. A religião, ela pode sim oferecer à democracia e à República Brasileira fundamentos, valores para se pensar e enriquecer a própria democracia e a própria República. Na Ágora, na praça pública republicana, sim, e há lugar para o discurso e para a mensagem religiosa, desde que essa mensagem religiosa ela seja feita em vista da construção da dignidade humana. Discurso, sim, de tolerância, de construção da cultura da unidade e da fraternidade. E, aliás, nessa noite, nós temos uma preciosa oportunidade de pensar o tema fraternidade, biomas brasileiros e defesa da vida, com o lema cultivar e guardar a criação. Essa é a proposta da campanha da fraternidade deste ano. O cartaz oficial desta campanha, que, aliás, foi impresso, não é, no folheto que todos recebemos aqui na entrada, não é? No verso dele estão o hino da campanha que nós entoamos, não é, junto com o coral belíssimo e também a oração da campanha, mas nós podemos observar aqui, no cartaz da campanha da fraternidade, elementos que são muito representativos de suas intenções. Nele destacam-se as cores nacionais, verde, amarela, azul e branca, e nos contornos do mapa do Brasil estão distribuídas imagens de 6 biomas: Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal e Pampa. Ao seu redor, imagens que distinguem as comunidades que mantêm vital e direta relação com esses biomas, as diversas comunidades e culturas quilombolas, indígenas e ribeirinhas. Trata-se de um olhar sensível às questões ambientais e sociais a partir da fé cristã. Segundo o Papa Francisco, a fé não é a luz que dissipa todas as nossas trevas, mas lâmpada que guia os nossos passos na noite, e nesta entrega confiante, sentimos e entendemos que isto basta para o caminho de nossa vida. A seguir teremos uma apresentação específica sobre os biomas, com os acadêmicos do curso de Geografia da Unesp, que muito prontamente aceitaram o convite para estar aqui esta noite conosco, Fernando Ribeiro dos Santos e a Lauriane Rodrigues, de modo que quero me deter, ainda que brevemente, sobre 3 aspectos, sobre 3 pontos da campanha da fraternidade, de seus princípios e de suas propostas, sendo que acerca dos biomas e das suas características, e especificamente da Mata Atlântica, bioma no qual está situada a cidade de Ourinhos, nós teremos a exposição a seguir. Dos 3 pontos, o primeiro é: o que é a campanha da fraternidade? A campanha da fraternidade é um projeto nacional, promovido pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, da Igreja Católica Apostólica Romana, que vem sendo realizada desde o ano de 1964. Já são mais de 50 anos, portanto. E ao longo desse período, a campanha da fraternidade quer ajudar a construir uma cultura de fraternidade, apontando os princípios de justiça, denunciando ameaças e violações da dignidade e dos direitos, abrindo caminhos de solidariedade. A vida fraterna, síntese do Evangelho, vai pautar a campanha da fraternidade quanto às relações humanas e, ao mesmo tempo, testemunha da dignidade de cada ser humano como filho e filha de Deus. Todo ano, a cada ano, a campanha da fraternidade inicia-se na quarta-feira de cinzas e a sua fase intensiva se desenvolve até o domingo de Ramos. Nesse ano, dia 9 de abril, será o domingo de Ramos.
Depois do Domingo de Ramos, essas ações da campanha, elas continuam, são aprofundadas e são divulgadas ao longo de todo o ano de uma forma mais extensiva. Promovida pela CNBB, a campanha da fraternidade, entretanto, não é restrita à Igreja Católica e aos cristãos católicos. Ela foi pensada justamente como oportunidade para estabelecer relações entre a Igreja Católica e outras igrejas, outras religiões, com a sociedade civil e com o poder público, mobilizando as pessoas cristãs e também não cristãs, interessadas em construir um mundo melhor para todos. Ela enseja o diálogo sobre um tema social que diz respeito a todos nós, na construção da unidade e da fraternidade. Para este ano de 2017, o tema que toca a todos nós é o da ecologia, do cuidado com o nosso planeta, especialmente dos nossos biomas. Trata-se de abordar a nossa responsabilidade em relação ao lugar em que habitamos, em que vivemos, em relação ao nosso planeta, a nossa casa comum. Sem dúvida, o problema ambiental toca a todos nós e só poderá ser resolvido por uma ação de todos. Urge lembrar que não é de hoje a preocupação da Igreja para com o ambiente e os povos que mantêm profunda interação com ele. A campanha da fraternidade do ano de 1979 aconteceu sob o tema Por um Mundo Mais Humano, preserve o que é de todos. É a campanha da fraternidade de 1979. Depois, em 1986, o tema foi a terra. Em 2002, as culturas indígenas. Em 2004, a água. Em 2011, a defesa da vida no planeta. E no ano de 2016, a ecologia também foi em destaque com o tema Nossa Casa Comum, Nossa Responsabilidade, com o lema Quero ver o direito brotar como fonte e correr a justiça qual riacho que não seca, fazendo referência ao livro do profeta Amós. Enfim, toda a campanha da fraternidade quer ser oportunidade de aproximação, de solidariedade, de transformação da realidade social em vista da fraternidade, da justiça e da dignidade humana. Faz isso fundamentado em valores cristãos, uma vez que a Igreja não é uma ONG e não se restringe a uma mera instituição bem estruturada. A Igreja Católica Apostólica Romana é a Assembleia de Batizados, de discípulos missionários de Jesus Cristo, e tem uma visão cristã sobre a ecologia, uma visão que o Papa Francisco denominou ecologia integral. Nela encontram-se os princípios da campanha da fraternidade de 2017. O segundo ponto, então, é justamente esse, os princípios da campanha da fraternidade. Esses princípios são encontrados principalmente nessa encíclica do Papa Francisco, a encíclica Laudato Si, sobre o cuidado da casa comum. Laudato Si significa, em português, é uma expressão latina, significa louvado seja. Faz referência à oração de São Francisco de Assis. É o seu cântico das criaturas. Nessa encíclica, o Papa Francisco nos apresenta o que seria a ecologia integral, a sua proposta de ecologia integral, e que no nosso hino da campanha da fraternidade aparece como uma nova ecologia. Então nós encontramos os princípios desta campanha da fraternidade nesta carta encíclica do Papa Francisco. Nela podemos considerar 4 aspectos que são fundamentais. A ecologia integral, ela precisa e deve envolver a transcendência como espiritualidade mística, quer dizer, a nossa relação com Deus. Ela envolve um segundo aspecto, o empenho social para melhorar a vida das pessoas, fazer-lhes justiça, principalmente com aquelas mais pobres. É a relação com as pessoas.
Envolve ainda, e propriamente, especificamente, o cuidado com o ambiente, nossa casa comum, é a relação com a natureza. E, enfim, implica também no cultivo da paz interior. O Papa nos convida a examinarmos a nossa consciência e a nossa atitude em relação à criação. Quer dizer, a toda a obra viva de Deus. Nos convida a uma mudança de atitude espiritual e comportamental. Espiritual, ao nos convidar a contemplar a dignidade presente em toda a natureza, obra de Deus. Comportamental, a partir desse sentido espiritual, agir no cuidado e na preservação da vida. Sendo que não podemos nos deixar abater pela cultura da violência e da morte. Toda a vida deve ser defendida. A mais singela vida perdida deve ser lamentada. No livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 15, do qual foi extraído o lema da campanha da fraternidade, cultivar e guardar a criação, entendemos ali, em termos explícitos, segundo o texto bíblico, que Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Na perspectiva cristã, nós, a humanidade, estamos no jardim do mundo criado por Deus para o cultivar e o guardar. Cultivar significa lavrar ou trabalhar a terra. Guardar quer dizer proteger, cuidar, preservar. Isto envolve uma relação de reciprocidade e de compromisso entre nós e a natureza. Ela nos oferece o necessário para a nossa sobrevivência. Nós temos a responsabilidade de protegê-la para garantir a continuidade do jardim criado por Deus, o nosso mundo, a criação, e também para a subsistência das futuras gerações. Cultivar e guardar a criação. A campanha da fraternidade nos alerta que o presente e o futuro de nossa sociedade dependem do cumprimento dessa responsabilidade. Cultivar e guardar a criação. Enfim, as propostas da campanha da fraternidade são propostas para que não fiquemos apenas em palavras. Estamos falando aqui de gestos concretos. Acerca disso, inclusive, faço uma referência a um texto clássico da literatura brasileira. Trata-se do livro Morte e Vida Severina, do autor João Cabral de Melo Neto. Obra clássica da literatura brasileira, publicada no ano de 1955. Permita-me, eu já estou no final, permita-me ler o trecho de Morte e Vida Severina. Somos muito severinos, iguais em tudo na vida, no mesmo ventre crescido e iguais também porque o sangue que usamos tem pouca tinta. E se somos severinos, iguais em tudo na vida, morremos de morte igual, mesma morte severina, que é a morte de que se morre de velhice antes dos 30, de emboscada antes dos 20, de fome um pouco por dia, de fraqueza e de doença, é que a morte severina ataca em qualquer idade, e até gente não nascida, Somos muito severinos, iguais em tudo e na sina. Severino, retirante, eu não sei bem a resposta da pergunta que fazia. É difícil defender só com palavras a vida, ainda mais quando ela é esta que se vê, severina. É difícil defender só com palavras a vida. Guardar a criação, vida criada por Deus, exige gestos concretos. A Igreja Católica mantém um fundo nacional e um fundo diocesano de solidariedade social.
Com o dinheiro doado para esses fundos são mantidos diversos projetos sociais de atendimento a dependentes químicos, deficientes, desempregados. São cuidados com a pessoa humana vulnerada e fragilizada por uma sociedade egoísta, consumista, indiferente. No domingo de Ramos, os cristãos católicos assumem o compromisso concreto de fazer doações que financiarão esses projetos sociais, que, se não resolvem todos os problemas, permitem ajudar muitas vidas severinas. Além disso, a campanha da fraternidade permite a abertura da igreja para ações conjuntas com a sociedade civil e o poder público. Nesse sentido, e em forma de encaminhamentos para ações conjuntas, gostaríamos de saber, de ajudar, de nos colocarmos à disposição para pensarmos, por exemplo, o que tem sido feito para atender as demandas na nossa cidade, do aterro sanitário, do tratamento de esgoto e de água, de expansão do cemitério municipal, de modo a não contaminar os nossos rios, riachos e córregos. Quais são os projetos de sistematização e de expansão da coleta seletiva e de reciclagem, de modo a criar mais empregos na cidade, por exemplo? Como as escolas ou outras instituições educativas, sociais e culturais do município têm promovido a educação ambiental e como elas poderiam, por exemplo, ser centros, de educação ambiental, de coleta de descarte de pilhas, óleos de cozinha e etc. São algumas questões que se levantam agora e que não fazemos isso com o sentido de uma crítica que seja destrutiva, mas, pelo contrário, queremos participar desse diálogo, enquanto Igreja Católica, enquanto comunidade e enquanto cidadãos. Colocamos-nos à disposição para esse diálogo. Enfim, é importante lembrar também que o nosso município tem experiências positivas relativas à questão ambiental e social. A cooperativa de catadores de materiais recicláveis, premiada, por exemplo, em 2014, e que tem sido uma referência, e mais recentemente, a revitalização de praças com o atual projeto Cidade Viva, e ainda a reorganização do Centro Pop, por meio da assistência social para atendimento de pessoas sem moradia. Esses projetos têm favorecido uma melhor relação com os espaços comuns, dando vida à nossa cidade com as praças e jardins, e também tem trazido dignidade às pessoas, principalmente aquelas pessoas sem moradia. Enfim, rogo a Deus que nos ajude nessa missão e que, de modo especial, estando nessa Câmara Municipal do Poder Legislativo, que o Senhor dê sabedoria e fortaleza ética aos nossos governantes, ao nosso prefeito, aos nossos vereadores, magistrados, secretários, enfim, a todos aqueles constituídos de autoridade e responsabilidade no poder público, para trabalharem e agirem em vista do melhor para a nossa sociedade, principalmente para aquelas pessoas vulneradas, fragilizadas e impotentes, de modo a contribuir para a justiça social, a paz fraterna e a dignidade humana. Que assim seja. Boa noite, muito obrigado pela oportunidade e pela atenção. Convido agora para fazer uso da palavra senhor Fernando Ribeiro dos Santos, aluno do 4º ano do curso de graduação em Geografia, bolsista pesquisador do projeto de Educação Tutorial PETS-CAPS da Unesp. Minha amiga, Lauriane. Sim.
Eu achei que vocês iam vir separados, mas então É juntinho. convido também a Lauriane Rodrigues, aluna do 4º ano também do curso de graduação em Geografia da Unesp de Ourinhos, bolsista pesquisadora do programa PIBID CAPES Unesp. Olá, boa noite a todos. É com grande prazer que a gente veio aqui mostrar um pouquinho que a gente aprendeu durante a graduação, agradecendo a nossa docente, doutora Luciene Cristina Risso, também, que transmitiu um pouco do conhecimento dela para nós, né? Então, a gente vai tentar dar um amparato geral sobre os biomas brasileiros pela visão da ciência geográfica, da geografia, que inclui a sociedade juntamente com os biomas, não tendo a dicotomia entre a flora, a fauna e os seres vivos, né? Nós, os seres humanos. Antes de iniciar também, eu gostaria de agradecer à professora Cássia pelo convite e ao pai dela, né, o diácono senhor Rafael. E a gente vai seguir uma apresentação um pouco mais específica, né, assim como o Fernando nos disse. Pode começar. Então, gente, os biomas, né, ele está totalmente atrelado ao clima. Se você devastar uma árvore, se você tirar uma árvore daquele local que ela está, o habitat de algum animal ele pode ser alterado, a água daquele local pode ser alterado também, né, pode ser comprometido. Então, a fauna, a flora, o clima, eles estão em conjunto, né? Eles trabalham em conjunto para o equilíbrio natural do planeta. Eu vou usar da fala do professor Aquino, que o que ele disse foi muito importante, que a partir do momento que a gente faz e pensa no planejamento de uma cidade, você também tem que pensar na intervenção daquilo nos nossos rios, nosso saneamento. E eu acho que isso também acarreta no que a gente tem que, né, se planejar. E isso também afeta, né, nos biomas, e a gente vê consequências, às vezes, em cada um bioma sendo devastado e tudo mais. E a gente começa falando dos biomas, porque que cada bioma ele se encontra posicionado em determinado local do mapa. É devido, né, segundo o professor Aziz Absaber, começou a teoria dos refúgios, né, que teve há 10 mil anos atrás, teve um declínio de temperatura, né, de 5 graus, e os biomas, né, por exemplo, o bioma amazônico, ele ficou concentrado próximo ao rio Amazonas. Então, ele concentrou, o clima ele foi esquentando, foi aumentando a temperatura. Conforme foi aumentando a temperatura, o bioma ele foi expandindo. Aqui na nossa região, em Bauru, nós temos manchas de cerrado. Por quê? Devido a essa teoria dos refúgios, né? Era a Mata Atlântica, por uma característica única que aconteceu na região de Bauru, no município de Bauru, concentrou-se também mancha de cerrado. Na Serra da Mantiqueira também tem manchas de pinheiro do Paraná, devido também à teoria dos refúgios, né? O pinheiro do Paraná ele compensa o clima, que na região do sul ele é mais frio do que aqui na nossa região sudeste. Então, ele acaba compensando a altitude, compensa o clima e aparece o pinheiro do Paraná na serra. Isso. Bom, dando sequência, falando da sucessão ecológica, então, cada bioma ele tem sua sucessão ecológica, alguns levam mais tempo que outros. A gente tem o exemplo do Cerrado, que tem um crescimento de 5 anos de idade. Mata Atlântica é onde a gente vive, já leva cerca mais de 50 anos. Então, pensar no cuidado que a gente deve tomar por conta dessa sucessão, né? O tempo que vai levar. O bioma se recuperar é muito tempo, né? Que nem o pinheiro do Paraná, ele atingir o clímax dele é aproximadamente 200 anos. Então, o impacto que para a nossa vida humana, para recuperar aquele habitat, daquele animal, daquele espaço geográfico, que aquele bioma foi alterado, que aquela árvore foi retirada do local, no nosso tempo de vida humana, a gente não consegue ver, né?
Então, o que seria biomas, né? Que é a grande discussão aqui da campanha da fraternidade. Então, biomas seriam grandes estruturas ecológicas com fisionomias distintas e vai ser encontrado em diferentes continentes. Essas fisionomias estariam ligadas ao clima, então o clima vai determinar cada tipo de bioma, sendo os fatores de temperatura e umidade, e as formações vegetais estariam relacionadas à altitude. A latitude, desculpa. Nosso maior bioma brasileiro é o amazônico. Ele tem a maior quantidade de precipitação, né? As árvores são altas, tem muitos indivíduos, né, no bioma amazônico. E ele, infelizmente, né, com o avanço do capitalismo, ele sofre seriamente com a biopirataria, que os estrangeiros vêm aqui no nosso bioma amazônico. Tráfico de animal a gente vê direto aí nas reportagens, né? E é um dos biomas mais atingidos e mais impactados no nosso território, sem dúvida. É importante falar também, dentro do bioma amazônico, a cultura é riquíssima. A nossa professora, ela trabalhou com tribos indígenas na Amazônia também, e ela disse que a cultura é fantástica, né? A gente vê pela televisão, vê aí por reportagens, mas ela disse que só vivendo para saber. Tá horrível. Tá horrível. Já as características do cerrado, né? A gente vê, por exemplo, árvores com troncos tortos. Isso vai dar de acordo, né, com as características do próprio cerrado, que é a absorção de água, né? Pelo meio que a planta decide armazenar a água. O cerrado, a capacidade de resiliência desse bioma é bem alta, né? Tanto é que a própria floresta do cerrado, ela tem um certo acúmulo de biomassa que acaba pegando fogo, né? Um equilíbrio que o próprio bioma encontra para estar em equilíbrio, né? Pessoal, eu peço desculpa, tá meio perdida aqui. É que a gente colocou imagem para mostrar e tudo, só que não tem PowerPoint para mostrar, tá? Lembrando também no cerrado que é um dos biomas muito atingido, atingidérrimo pelo agronegócio, né? Os grandes latifundiários desmatam, não tem o respeito pela lei, não protege as APPs, desmatam e matam, né, no cerrado para colocar a cabeça de gado. É importante destacar que o Brasil hoje 70% da produção de gado, né? Ela se localiza no cerrado. E também daí você tem a produção de soja, arroz, milho. Já a caatinga, ela é um bioma único, que ele é exclusivamente brasileiro, e ele está localizado na faixa subequatorial, e entre a floresta amazônica e a floresta atlântica. Então, ele compreende quase 10% da área total do território brasileiro. Algumas características seria a temperatura, que varia de 27 a 29 graus, e uma baixa precipitação, sendo de 200 a 50 mil milímetros por ano, considerando de 3 a 5 meses. Então, a gente pode considerar como um semiárido. Na estação seca, é importante falar também, na Caatinga, dependendo da temperatura, pode chegar, né, a temperatura do solo pode chegar a 60 graus, né, se for na terra, sem cobertura vegetal. Então, é um bioma que tem bastante problema, né? Ele não produz, ele tem a sua característica natural, né, de cactáceas, porém, ele não produz como o pessoal do agronegócio quer produzir na Caatinga. Inclusive, tem plantações de uva na Caatinga. É uma coisa, não sei de onde que eles tiram para plantar uva na Caatinga, mas, enfim, acontece. Tá bem ruim que a gente ia mostrar a imagem para vocês. Já no Pantanal, né, Pantanal Mato Grossense,
A planície do Pantanal ela é considerada a maior área úmida contínua do mundo. Ela é formada por uma grande bacia sedimentar, com uma altitude de 75 a 100 metros acima do nível do mar. E esse bioma vai englobar os estados de Mato Grosso do Sul e uma pequena ainda parte do Paraguai e da Bolívia. Então, para a gente ver tipo, como que é vasto, né, o nosso Brasil, como que é grande. E o Pantanal ele é chamado também de complexo, porque existem vários biomas dentro do Pantanal. Inclusive, a nossa Mata Atlântica, né, alguma fauna, flora, ela migra para o Pantanal devido o estado de conservação desse bioma ele está um pouco melhor do que a Mata Atlântica, que está terrível. Tem caatinga e tem também o bioma amazônico. Então, é um complexo. É único no mundo, o nosso bioma do Pantanal. Tem imagens. Mas... Dá para mostrar. Já a Mata Atlântica, que é o que nos interessa aqui, né, porque o município de Ourinhos está localizado em uma região de Mata Atlântica. Dando um contexto geral, então, os primeiros estudos e registro da Mata Atlântica mostram que a floresta cobria boa parte do litoral. Hoje, estudiosos mostram que a Mata Atlântica, mais otimistas, né, estariam em volta de 7%, já alguns outros mostram 3% só da Mata Atlântica, no estado de São Paulo. E essa devastação, ela acontece principalmente pelo modo como nós fomos colonizados, né? Isso começa lá desde 1500 pela devastação do pau-brasil, sendo explorado e levado para as Índias, né? Modo de produção. E depois vem a produção dos ciclos de cana, do café e da pecuária, e também a ocupação e a industrialização. Vale lembrar aqui do setor turístico também, né, que se localizam nas partes litorâneas por conta de lucros, né? Você vai investir isso. E também a industrialização, que fez uma grande ocupação, e isso acabou devastando bastante o nosso bioma atlântico. Aqui, por exemplo, né, vindo do ciclo cafeiro aqui, o município de Ourinhos, nós temos um enorme deserto verde, né, querendo ou não. Se a gente for comparar o parque ecológico nosso com a quantidade de cana que tem plantada na nossa região, a nossa biodiversidade aqui do nosso município, né, segundo pesquisadores da nossa universidade, que trabalham muito com bioma e trabalham fazendo pesquisa, levantamento de pesquisa, o nosso município ele sofre muito. A nossa biodiversidade ela está muito falha mesmo. E nós, como professores, nós tentamos levar para as crianças, né, que a gente acredita que a base começa no ensino infantil, desde o primeiro ano até ele chegar no terceiro ano do ensino médio. Né? Tentamos levar, fazer trabalho de campo, levando para o parque ecológico, para a criança conhecer e ver a importância que tem a floresta dentro do nosso município. Ele gera o controle do nosso município. E, fora isso, também há alguns outros projetos da própria faculdade que levam os alunos para conhecer os córregos de Ourinhos, que também é uma outra discussão importante deles, quando a gente vai para eles, né, quando a gente vai discutir sobre bacias hidrográficas, rios e tudo mais, e a gente faz esses trabalhos de campo, que eu acho que acredito que a educação também começa além dentro de casa, né, ela começa na escola também. Eu acho que a gente, como professor, é responsável por isso. A Mata Atlântica, a gente pode citar que tem 1.020 espécies de aves, 188 são endêmicas do bioma Mata Atlântica, 104 dessas 188 estão ameaçadas de extinção. Então, é complicado, gente. E, para terminar a nossa discussão, a gente vai relatar o bioma Pampa, né, que em dimensão é o segundo menor do Brasil. Ele atinge os estados da região sul, né, a flora característica desse bioma são gramíneas, né, e o famoso pinheiro do Paraná, que está totalmente comprometido devido à exploração humana capitalista
que só visa lucro. Eles não têm a visão futurística daqui a 50 anos, você alterando o bioma, como que pode impactar diretamente até o seu lucro, mexendo e impactando negativamente os biomas. É claro que a gente fez uma discussão mais dos impactos, né, que existem em cada bioma, mas é como o professor Aquino falou, que é importante a gente pensar como que a gente vai estruturar totalmente agora, né, tipo, cultivar isso. A gente pode começar isso dentro das nossas casas, né, às vezes até mesmo separando aqueles lixos sólidos, né, e isso já faz grande diferença, gente. Eu acho que é meio isso que a gente tinha para falar para vocês. A Escola Josefa Cubas da Silva, é legal enfatizar também, junto com a professora Cássia, que trabalha bastante essa questão de educação ambiental, tem horta comunitária lá na escola, então a escola é bem bacana, assim, sabe? Ela está na periferia da cidade, mas ela faz um trabalho bem legal com as crianças nessa parte de educação ambiental. E é isso. E gente. A gente agradece pelo convite. Obrigado. De falar. Obrigada. Convido agora o senhor Júlio Gurgel, secretário de Meio Ambiente, para fazer uso da palavra. Boa noite a todos. Em nome do prefeito, quero agradecer e parabenizar toda essa confraternização, que é muito importante, a campanha da fraternidade. Eu gostaria até de comentar, eu adorei o que foi colocado, principalmente pelos biomas. Eu gostaria até de ser ousado um pouquinho e colocar um bioma que eu chamo de bioma urbano. O bioma urbano também deve ser considerado porque é um causador de impacto maior de todos que nós temos. E é muito importante, dentro desses 28 anos que eu trabalho com o meio ambiente, eu já participei de várias formações de leis, enfim, legislação, destinação de resíduos, trabalho bastante dentro dessa área, mas a campanha da fraternidade sempre foi uma discussão que eu sempre adorei, porque traz temas em que a gente pode realmente estar debatendo, tá chamando bastante atenção. E uma das campanhas da fraternidade, eu resolvi fazer um trabalho bem concreto, né? Então, foi em 2007, que era Fraternidade e Amazônia. E dentro dessa campanha, eu achei por bem fazer uma proposta para o bispo, na época, da Diocese de Santo André, onde eu queria desenvolver um ato concreto. Então, criei um programa chamado O Óleo da Fraternidade, que era o começo ainda dos óleos de cozinha, onde a gente podia estar fazendo todo um trabalho de coletar esses óleos para poder estar destinando de alguma forma. E não conseguia ver como é que eu poderia estar ajudando a Amazônia através desse, vamos chamar de lixo, da selva de pedra, desse bioma, né, que eu chamo bioma urbano, que aqui acontece tudo que é possível. Então, coloquei para o bispo e lá nós somos 90 paróquias, né? E dentro das paróquias, a gente desenvolveu um ponto de coleta de óleo de cozinha. E esse óleo era coletado e, com o recurso que existia dessa coleta, nós sustentávamos um barco-hospital no Amazonas, porque a necessidade do Amazonas de você ter esse tipo de trabalho é muito interessante. E essa campanha, ela perdurou, ela não ficou só em 2007, ela prolongou bastante. Mas eu consegui fazer uma avaliação, e essa avaliação foi muito forte. E
me conscientizei do seguinte: o meio ambiente, ele tem dois conceitos extremamente fortes para nós, e esse conceito eu gostaria de passar para vocês, porque foi fruto de um ato concreto, onde todas as pessoas tiveram a oportunidade de estar participando de uma campanha, onde eles poderiam estar ajudando realmente em atos concretos, né, o nosso lixo, que era o óleo de cozinha, num barco hospital da Amazônia. Então, a gente criou, eu descobri dois conceitos. A gente poderia estar falando aqui de leis e uma série de coisas, mas eu não quero passar isso para vocês. E o primeiro conceito que eu senti é o seguinte: falou em meio ambiente, nós temos que ter consciência. A consciência é uma percepção pessoal, é uma percepção que você sabe se é certo ou errado. Lá no fundo você sabe se você vai cooperar, não vai cooperar, se aquilo vai me causar problema pelo fato de eu estar ajudando ou estar simplesmente não querendo nada em troca, ou por que eu vou dar e não recebo nada em troca. Enfim, a consciência, o meio ambiente tem que ter consciência. Se você não tiver consciência, você não está falando de meio ambiente, você está falando de qualquer coisa. E a outra, o outro conceito que eu consegui obter desse trabalho foi o seguinte: a ação individual, ela tem poder coletivo. Não adianta, somos um corpo místico, somos todos um, não tem como ser diferente. E se você não entender que a ação individual de cada um tem um poder coletivo, se eu gasto um copo de água a mais, ou 1 litro de água a mais, somos 110 mil pessoas em Ourinhos, são 110 mil litros a mais que eu jogo fora, a partir do momento em que você não percebe que a ação individual tem um poder coletivo. Então, a partir do momento em que conseguimos nos conscientizar que eu sou importante dentro desse processo de impacto, você não está falando de meio ambiente. O meio ambiente precisa realmente ser preservado. Eu acho isso extremamente importante dentro da campanha, a gente está discutindo esses temas. Ourinhos é uma cidade extremamente rica, dá para a gente fazer bastante trabalho interessante aqui dentro, desde que tenhamos sempre essa consciência. Meio ambiente, a resposta é consciência, e a ação individual tem poder coletivo. Então, era essa a mensagem que eu queria deixar para vocês. Obrigado pela oportunidade. Estou aqui sempre aberto a quem quiser conversar sobre o tema. Obrigado. Agora gostaria de convidar para fazer uso da palavra o bispo da Diocese de Ourinhos, Dom Salvador Paruzo. Está ligado aqui? Está ligado aqui? Pronto. Não sei se é oportuno que o senhor pudesse falar alguma coisa sobre as interrogações que o Dr. Maurício apresentou sobre reciclagem, aquilo que está sendo feito um pouco aqui na cidade de Ourinhos. Não sei se é o caso ele retomar aquelas perguntas que fez. Sim. Não sei. Cadê o professor Maurício? Maurício, aqueles questionamentos finais, talvez seria interessante ele poder dizer alguma coisa, né? Fale a respeito da recicloria, da reciclagem, como está sendo feito trabalho do aterro sanitário, o problema que estamos encontrando. Sim. É mais a reciclagem, aterro sanitário, né? Foram 4 ou 5 coisas que... O Abel vai ajudar a falar. Não entendi. Tá certo. Tá. Não, claro.
Não, tá bom. Eu vou colocar para vocês a problemática toda. Bom, o que tem sido feito para atender a demanda de aterro sanitário e tratamento de esgoto de água? Bom, o nosso aterro sanitário é de conhecimento de todos, né? Na grande verdade, não é um aterro sanitário, é um lixão mesmo, entende? Por quê? Porque não tem nenhuma técnica, você simplesmente joga o lixo e precisa ser feito um trabalho. Então, já foi feito escolhida uma área, né, que nós temos um problema, que temos o aeroporto, e o aeroporto ele tem um espaço que, por regulamentação, ele não pode ser construído nenhum tipo de logrador ou que tenha aves de grande porte, urubu, garça, enfim. E nós temos essa área ainda dentro da cidade de Ourinhos que foi escolhida para ser implantado um novo aterro. Então, isso já está em fase de término de estudo. Então, vai ser feito um plano de encerramento do aterro e a licitação para desenvolver uma nova tecnologia que estamos tentando implantar em Ourinhos. Então, quanto ao aterro, é isso que está acontecendo e espero que não interditem, né, enquanto isso tudo não estiver pronto. Quanto à água e esgoto, é sempre bom a gente saber, né? A água ela é bem tratada, está tudo sob controle. Mas o esgoto não. Nós temos esgoto coletado, mas não temos esgoto tratado. Parece que houve, na gestão passada, uma tratativa de desenvolver algum tipo de tecnologia para fazer o tratamento de esgoto, e hoje nós estamos buscando realmente uma forma, vamos falar assim, mais técnica de desenvolver o tratamento, mas que isso, na nossa gestão, vai acontecer, eu não tenho dúvida nenhuma, porque esgoto é uma prerrogativa da cidade. O que mais? Sistematização de coleta seletiva. Sim, a coleta seletiva hoje é feita pela Reciclar, né, que é uma empresa que é uma cooperativa que trabalha junto com o SAI. Então, hoje, ela exerce esse trabalho. Nós estamos pensando em desenvolver os pontos de entrega voluntária, onde você vai poder também exercer a prática da entrega voluntária, né, de material reciclado. Então, também é um plano que a gente está desenvolvendo para que a população possa beneficiar desses pontos de entrega voluntária. Como as escolas, as instituições educativas, sociais, culturais do município têm promovido educação ambiental integral. Isso, a educação ambiental é um tema fantástico. A gente tem muitas possibilidades de desenvolver dentro de Ourinhos. Então, o que nós estamos criando? A Secretaria do Verde, ela promove algumas diretivas, e dentro dessas diretivas, você tem o tema educação ambiental. Então, ela tem uma série de prerrogativas em que você tem que começar a desenvolver espaços, vamos chamar assim, espaços de educação ambiental, onde você pode promover essa conscientização, deixa eu colocar assim. Então, você tem estações de tratamento, no próprio Parque Ecológico, estamos fazendo um trabalho extremamente interessante de umas borboletas que existem lá, que polimerizam, jogam pólen nas árvores, né? E é um trabalho muito bonito. Então, o Parque Ecológico está mudando, eu até convido todos a começarem a frequentar, que eu acho que vale a pena, se Deus quiser, a gente vai melhorar mais ainda. Enfim, a educação ambiental é um tema extremamente amplo, né? Então, a gente pode estar... Desculpa. A gente pode estar conversando mais sobre esses temas, que tem bastante proposta a ser apresentadas. Tá? Uma pergunta curiosa só. O lixo hospitalar, onde é que é jogado? O lixo hospitalar hoje, provavelmente ele está indo junto com
para o aterro sanitário. Entende? Sim. Ele está indo para... Uma parte vai para a empresa terceirizada e outra parte vai para o aterro sanitário. Sim, sim. Bom. Não sei, se alguém gostaria de fazer alguma pergunta Opa. que diz respeito aqui à cidade de Ourinho, Tinha. Bom, então, bom. Sim. Bom, se não tiver perguntas sobre o assunto, porque diz respeito à nossa cidade, claro, a nova administração está iniciando todo um processo de programação, de atualização. Esperamos que estas parcerias possam sempre mais implementar-se para o bem da nossa cidade. Eu pensava de encerrar este nosso encontro lendo a mensagem do Papa Francisco, que fez uma mensagem para a campanha Fraternidade do Brasil. É um privilégio porque entre todas as nações do mundo, o Brasil tem esta campanha e o Papa preparou esta mensagem. Queridos irmãos e irmãs do Brasil, desejo me unir a vocês na campanha da fraternidade, que neste ano de 2017 tem como tema Fraternidade, Biomas Brasileiros e Defesa da Vida, animando a ampliar a consciência de que o desafio global pelo qual toda a humanidade passa exige o envolvimento de cada pessoa juntamente com a atuação de cada comunidade local, como aliás enfatizei em diversos pontos da encíclica Laudato Si, sobre o cuidado da nossa casa comum. O Criador foi pródigo com o Brasil, concedeu-lhe uma diversidade de biomas que lhe confere extraordinária beleza. Mas, infelizmente, os sinais de agressão à criação e da degradação da natureza também estão presentes. Entre vocês, a Igreja tem sido uma voz profética no respeito e no cuidado com o meio ambiente e com os pobres. Não apenas tem chamado a atenção para os desafios e problemas ecológicos, como tem apontado suas causas e, principalmente, tem apontado caminhos para sua superação. Entre tantas iniciativas e ações, me apraz recordar que já em 1979, a campanha Fraternidade teve por tema Por um Mundo Mais Humano. Assumiu o lema Preserve o que é de todos. Assim, já naquele ano, a CNBB apresentava à sociedade brasileira sua preocupação com as questões ambientais e com o comportamento humano com relação aos dons da criação. O objetivo da campanha da Fraternidade deste ano, inspirado na passagem do livro de Gênesis, é cuidar da criação, de modo especial dos biomas brasileiros, dons de Deus, e promover relações fraternas com a vida e a cultura dos povos, à luz do Evangelho. Como não podemos deixar de considerar os efeitos da degradação ambiental, do modelo atual de desenvolvimento e da cultura do descarte sobre a vida das pessoas. Esta campanha convida a contemplar, admirar, agradecer e respeitar a diversidade natural que se manifesta nos diversos biomas do Brasil. Um verdadeiro dom de Deus, através da promoção de relações respeitosas com a vida e a cultura dos povos que neles vivem. Este é precisamente um dos maiores desafios com todas as partes da Terra, até porque as degradações do ambiente são sempre acompanhadas pelas injustiças sociais. Os povos originários de cada bioma, ou que tradicionalmente neles vivem, nos oferecem um exemplo claro de como a convivência com a criação pode ser respeitosa, portadora de plenitude e misericordiosa. Por isso é necessário conhecer e aprender com esses povos e suas relações com a natureza. Assim será possível encontrar um modelo de sustentabilidade
que possa ser uma alternativa ao afã desenfreado pelo lucro que exaure os recursos naturais e agride a dignidade dos pobres. Todos os anos, a campanha Fraternidade acontece no tempo forte da Quaresma. Trata-se de um convite a viver com mais consciência e determinação a espiritualidade pascal. A comunhão na Páscoa de Jesus Cristo é capaz de suscitar a conversão permanente e integral, que é ao mesmo tempo pessoal, comunitária, social e ecológica. Reafirma assim o que recordei por ocasião do Ano Santo extraordinário. A misericórdia exige restituir dignidade àqueles que dela se viram privados. Uma pessoa de fé que celebra na Páscoa a vitória da vida sobre a morte, ao tomar consciência da situação de agressão à criação de Deus em cada um dos biomas brasileiros, não poderá ficar indiferente. Desejo a todos uma fecunda caminhada quaresmal e peço a Deus que a campanha da Fraternidade 2017 atinja seus objetivos, invocando a companhia e a proteção de Nossa Senhora Aparecida sobre todo o povo brasileiro, particularmente neste ano mariano. Concedo uma especial bênção apostólica e peço que não deixe de rezar por mim. Eu gostei desta mensagem porque, quando falamos de biomas, nós pensamos só ao ambiente, à natureza, e não pensamos nas pessoas que vivem nela. E o degrado do ambiente degrada também o relacionamento entre as pessoas. E este convite a uma conversão permanente, integral, que ao mesmo tempo pessoal, comunitária, social e ecológica. Esse é um convite muito importante para nós, que queremos vivenciar esta campanha, e a presença de todos vocês é um sinal deste interesse para com a natureza da qual nós fomos criados como guardas e recebemos de Deus como um dom e queremos valorizar, proteger, contemplar, admirar, agradecer e respeitar. No folheto vocês receberam, tem também esta oração da campanha da fraternidade. E nós vamos fazer esta oração, convido a ficar de pé. Deus, nosso Pai e Senhor, vossa infinita bondade, criaste o universo com sabedoria e entregaste em nossas frágeis mãos, para que dele cuidemos com carinho e amor. Ajudai-nos a ser responsáveis e zelosos pela casa comum. Cresce em nosso imenso Brasil o desejo e empenho de cuidar mais e mais da vida das pessoas, da beleza e riqueza da criação, alimentando o sonho do novo céu e da nova terra que prometestes. Amém. Neste instante, para selarmos esta sessão solene desta Casa Legislativa, convido a todos a ficarem em pé, a continuarem em pé, para a entoação do hino do município de Ourinhos. Pode acompanhar no folheto.
berço que encerra um povo varonil. Canto o pioneiro que a semente um dia fez florir. Brado toda essa lida que a mão sofrida aos poucos esculpiu. Ourinhos, tu és fruto de trabalho, amor. Solo de terra tão roxa, de campos verdes, cercados de água e céu. Foste um dia café, hoje horizonte, são teus canaviais. Pardos, panemas e turvos, leitos que banham todos os dias teus. Ourinhos, tu é majestoso de esplendor. Tu és Maurício, que a força que avança, segue a meta de ser sempre bem melhor. Neste limite de Estado é a Guardiã, é a fonte primeira da integração. País, qual é o teu caminho? Não saia dos trilhos, constrói o ideal. Ourinhos, do futuro é a estação final. Ourinhos, do futuro é a estação final. Eu só gostaria de agradecer a presença de todos aqui, agradecer a presença do bispo. Muito obrigado por estar nessa Casa de Leis. Agradecer a presença aqui também do secretário do Meio Ambiente, seu Júlio. Obrigado pelos esclarecimentos aqui também. Agradecer a presença dos vereadores, em especial do Caio Lima, que trouxe a esta casa esse tema, esse assunto abordado aqui de grande importância e de bastante significativa para nós. Agradecer a presença do pessoal que nos acompanhou na mesa aqui também. E nada mais tendo a tratar, agradeço muito a proteção divina, a presença de todos e declaro encerrada a presente sessão solene.